Caxias. Senador, bom dia, obrigado por estar conosco nesta manhã, início de semana, tudo bem? Bom dia, satisfação muito grande poder falar com vocês e com todas as amigas e amigos aí da região de Caxias, da Serra Gaúcha, por essa nossa rádio Caxias 93.5 FM. Tá certo, obrigado, senador. Bem-vindo. Senador, nós falamos em termos de momento político, né? O Senado tem se articulado, tem deferido muitas informações dos últimos momentos e a sexta-feira gerou aí um impasse propriamente entre o governo federal e o Congresso Nacional sobre o aumento do IOF, que entrou em um novo capítulo, né? E onde o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, propôs uma conciliação para que o Executivo e o Legislativo possam chegar a um consenso, né? Ele também suspendeu os decretos presidenciais que aumentaram o imposto e o decreto legislativo que cancelou esse aumento. As medidas que repercutiram entre os senadores e as opiniões ficaram divididas. O que o senhor acha nesse sentido e das últimas informações que o Senado tem colocado em relação ao assunto? Bem, em primeiro lugar, né, é lamentável que o governo do presidente Lula, né, tenha enveredado por um caminho de uma gastança sem fim, né, apresentou essa orçamentária para esse ano, onde as receitas estavam infladas e as despesas estavam subrepresentadas, e, consequentemente, quando chegamos em maio, não tinha mais dinheiro. Né? Uma economista escreveu há pouco tempo que o dinheiro acabou antes do fim do mandato. Né? Essa é a realidade. E, em vez de negociar com o Congresso, procurou passar, né, um aumento de imposto via o imposto de operações financeiras, que é um imposto regulatório, não é para arrecadar, né? E, consequentemente, o Congresso se insurgiu contra isso na defesa daquelas pessoas, né, que nos elegeram, né, o povo brasileiro. E agora, né, estamos com esse impasse, o governo ele tem que negociar com o Congresso, buscaremos uma solução em conjunto, seja pela redução das isenções fiscais, seja, né, também pela questão dos supersalários, ou seja, existem muitos caminhos para que o governo consiga arrecadar aquilo que ele precisa para terminar o ano. Qual é que seriam alguns desses caminhos, na sua opinião? Hoje, num primeiro momento, né, sem maiores traumas, eu julgo que se a gente fizer um corte aí nas isenções fiscais de 25 a 30 bilhões, que é o governo que o governo está precisando num primeiro momento, né, isso não será, vamos dizer assim, um Deus nos acuda, e isso aí poderia levar, então, a um respiro para que o Executivo chegasse até o final do ano cumprindo aquilo que era o seu planejamento. Sim. Bom, sobre essas situações envolvendo, né, minimizar os custos e, de contrapartida, as questões envolvendo aumento, até nesses últimos dias, né, o senhor foi voto contrário aí no Senado em relação a esse aumento, inclusive, de parlamentares, né? Há um propósito de que se resguarde as contas públicas, mas o senhor não acha que em certos momentos os próprios, e aqui não é a sua totalidade, tá? O questionamento, os próprios políticos estão deixando a desejar no sentido de evitar mais gastos para a esfera governamental do país? Lamentavelmente, né, alguns companheiros, né, terminam por não, né, compreender essa situação que o país se encontra. Eu sempre digo, né, os recursos que o país tem advêm da arrecadação de impostos em cima da população que trabalha, produz, né, dos empresários que empregam, daqueles que têm a iniciativa, né, de investir em tecnologia, né, em pesquisa. Então, em cima dessa gente é que se arrecada dinheiro. E eu acho que a gente tem que ter muita parcimônia, porque nós atingimos um momento perigoso, né, na questão fiscal do Brasil, porque estamos com a dívida aí beirando 80% do PIB, quando a maioria dos países que são do nosso time, vamos dizer assim, estão na faixa aí de 50%, 60%. Então, nós temos que buscar soluções que evitem que a gente chegue a uma dominância fiscal. Nós estamos conversando com o senador Hamilton Mourão. Inclusive, eu também trazia aqui, pesquisava e lia algumas questões envolvendo essa própria redução. O senhor faz parte de um assunto que o próprio relatório final da reforma tributária, quando se fala em reformulação tanto
de acondicionamentos que sejam menores para os gastos e principalmente para o empresário que gera empregos, né? Há duas emendas que reduzem impostos, principalmente para um setor que aqui no Rio Grande do Sul tem visto de portas abertas, principalmente, senador, depois das fortes cheias e chuvas, que é a questão do turismo. O senhor acha que isso sai do papel e ganha uma escala maior em relação, juntamente com a reforma tributária? E como está a reforma tributária nesse momento? Bem, começando pelo final, né, a reforma tributária agora está se analisando o PLP, eu acho que é 108, o número dele, né, que é onde cria o comitê gestor aí do IBS, que é um problema um tanto quanto, né, complicado, e ainda não se chegou à melhor solução. O senador Eduardo Braga é o relator da matéria, ele vem trabalhando em cima disso, e acredito que brevemente, ou assim que voltarmos do recesso, ali pelo mês de agosto, isso será posto em votação, né? Em relação ao setor de turismo, né, nós já tivemos aquele programa aí do PERSE, né, que era o setor de eventos, que é muito ligado ao turismo, né, e que sofre algum tipo de contestação, principalmente pela imprensa aí do centro do país, né, reclamando que isso é mais uma isenção fiscal. Mas eu vejo que há uma boa vontade, porque esse setor abrange não só o nosso estado do Rio Grande do Sul, mas também, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, são todas regiões do país onde o turismo, né, tem uma intensidade muito grande. Sim. E sobre as questões da reforma tributária, está andando mais rápido aí no Senado, ou o senhor acha que ainda vai tempo para sair do papel essas situações? Não, o ponto focal agora é exatamente esse que eu te falei, a aprovação do comitê gestor do IBS, né, uma vez que a normatização da reforma já foi aprovada ano passado, né, e agora, uma vez saindo essa normatização do comitê gestor, nós iremos para ano que vem, né, iniciar efetivamente a implantação, né, dentro daquele cronograma que foi traçado na PEC que estabeleceu a reforma. Eu tenho ainda, né, minhas dúvidas sobre a plena execução disso, uma vez que eu acho que o cronograma ficou um tanto quanto equilibrado. Mesmo com o processo de eleição que chega no ano que vem? Mesmo com o processo de eleição, né? Esse processo de eleição, obviamente, vai causar tumulto, mas está previsto iniciar a fase de testes aí, vamos dizer, né? Com o IBS rolando a 0,1%, a CBS também, né? E a extinção do IPI, dos outros impostos que compõem, né, a contribuição sobre o lucro líquido, etc. e tal, que compõem a cesta, que eram os impostos governamentais, do governo central. Vamos falar, já que caímos em eleições, e o ano que vem já está aí, uma nova eleição para presidência da República, também Senado Federal, enfim. Como o senhor vê a questão da direita hoje em relação a uma eleição que tem, pelo menos no momento, né, Bolsonaro fora do processo eleitoral, condiz de um novo nome, Tarcísio, outros nomes dessa articulação de direita, no próprio Republicanos, alguma questão envolvendo uma ampla frente de direita para chegar à presidência novamente? Olha, eu não tenho dúvida, né, que a partir do momento que terminar esse processo que envolve o presidente Bolsonaro, vai ser dada efetivamente a largada para as negociações em torno do nome, né, que vai representar o nosso campo político nas eleições do ano que vem. Uma vez que o líder natural, que é o presidente Bolsonaro, provavelmente, né, estará fora desse jogo. E aí eu vejo já que o presidente começa a fazer algumas sinalizações, né, dentro daquele desprendimento que deverá caracterizar ele nesse momento, né, fazer essas sinalizações no sentido de ungir alguém, ou colocar a mão no ombro de alguém, como eu costumo dizer, e aí o nosso grupo efetivamente se unir. Eu lembro que na questão do meu partido Republicanos, um dos candidatos aí que se fala bastante, que aparece bem, que é o governador Tarcísio, ele é membro do Republicanos. Então eu vejo que a gente tem condições de fazer uma frente aí Republicanos, mais o PP, União Brasil, né, grande parte aí do MDB e outros partidos como o Novo, e todo mundo está junto nesse projeto que
na nossa visão, é o projeto para colocar o Brasil de volta nos trilhos, uma vez que o governo do PT não fez outra coisa do que descarrilar o trem Brasil. Sim, nesse sentido, senador, na coesão de vários partidos, né? O que a direita precisa fazer para evitar uma questão envolvendo uma corrida à presidência, mas para evitar erros que possam sucumbir, como, por exemplo, nas últimas eleições, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva? Na última eleição, né, nós perdemos, eu costumo dizer, perdemos para nós mesmos, aí foi problemas internos aí da nossa coalizão, né, e também a forte oposição que o presidente Bolsonaro sofreu, né, com uma campanha muito grande contra ele por parte aí da imprensa nacional, né, que não aceitava a forma como o presidente se manifestava, e terminou levando a que a disputa fosse extremamente apertada e, na realidade, o presidente Lula venceu por uma diferença ínfima, né? Então, se a gente tivesse um pouquinho mais organizado, nós teríamos vencido tranquilamente, não estaríamos passando pela situação que estamos passando. Mas, às vezes, é necessário, né, enfrentar esses momentos para que o conjunto da nação se dê conta daquilo que é a realidade e daquilo que precisa ser feito. Então, eu vejo que agora a direita, né, está forte, está muito bem representada e tem plenas condições de, unida, vencer a eleição. O nome mais forte mesmo seria do governador Tarcísio, ou você vê alguns blocos dentro da direita que não vão com essa informação, pelo menos até o momento, e demoraria muito a aguardar por Bolsonaro? É preciso ainda aguardar por Bolsonaro? Alô, tá me ouvindo, senador? Alô, oi, tô ouvindo. Oi, tô ouvindo agora. Já tá. caiu. Tá certo, eu vou refazer a pergunta. Dentro do Republicanos, me parece... eu entendi. Entendeste? Desculpa. Eu entendi a pergunta. Perfeito. Não, o que o governador de Goiás, o Caiado, né, é um nome que tem que se apresentar, tem andado já tem uma musculatura razoável, né, então vai ter que ter um momento aí que se chegue a uma conclusão, ou até... Eu não vejo problema no primeiro turno você ter duas candidaturas da direita ou uma direita, porque isso depois no segundo turno se compõe. Né? Também não vejo esse problema. Antigamente, quando não tinha dois turnos, né? Vamos lembrar aí até e nas eleições que se realizaram em 1950, 55, né? E propriamente em 1960, né, o vencedor não tinha a maioria absoluta dos votos, né, porque era só um turno. Então, eu não vejo problema com as candidaturas andando paralelo. Ok. Deu uns cortezinhos aqui, mas conseguimos entender, sim, senador. Senador, como última informação, porque está entrando aí na base dos assuntos do plenário do Senado, sempre foi um assunto muito delicado esse, principalmente para a opinião pública, e o senhor tem essa vivência também dentro do Exército, porque a comissão mista responsável pela medida provisória 1293 de 2025 vai realizar uma reunião deliberativa já nessa terça-feira para apreciar o relatório que prevê aumento nos salários dos militares das Forças Armadas, não é? O reajuste será feito em duas etapas, 4,5 em abril de 2025 e mais 4,5 em janeiro de 2026. E a comissão é presidida pelo senhor. Nós falamos aqui de custos, né, de situações da esfera federal, de minimizar as questões e, claro, reconhecemos as nossas Forças Armadas em relação a tudo isso. Mas qual é que é a ideia que dá para se fazer? É claro que a indicação de que é preciso sempre a situação de reajuste, se não me falha a memória, os militares também estão há um tempo sem reajustes. Explica para a gente qual é que é o seu olhar diante desse assunto e sobre o que falamos aqui em relação a menores custos para a esfera federal também. Bom, a proposta de reajuste veio do Executivo, né? Então, é uma iniciativa dele, é iniciativa privativa do Presidente da República, né? Artigo 62 da Constituição, né? Todas as questões que envolvem a organização das Forças Armadas e assim como, né, os reajustes salariais.
compete ao Congresso, né, única e exclusivamente analisar essa peça e chancelar. Essa é a realidade, né? Eu sou o presidente da comissão, o relator é o deputado general Eduardo Pazuello, lá do Rio de Janeiro, né? E o governo propôs, né, um aumento muito pequeno, né, 2 parcelas de 4,5%, uma este ano e a outra ano que vem. O último reajuste que os militares tinham recebido foi no ano de 2019. Se só analisarmos a inflação de lá para cá, dá uns 37%. Né? O pessoal vai receber 9%, então está bem abaixo daquilo que seria necessário para recompor, né, o salário que recebiam há 6 anos atrás. E uma pergunta de ouvinte, porque o senhor sabe que ouvintes, eleitores, né, a questão pública sempre é muito presente aqui no nosso programa. E eu gosto dessa referência do contato dos ouvintes justamente com os nossos entrevistados. O Tiago, do bairro Palançola, ele pede ao senador como está a situação de auxílio aos agricultores do Rio Grande do Sul, como o Senado está atuando na questão da securitização. Esse é o grande tema que nós temos hoje, né? Nós conseguimos aprovar o projeto de lei do senador Luiz Carlos Reis na Comissão de Agricultura. Eu fui relator, agora está na Comissão de Assuntos Econômicos, sob a relatoria do senador Irajá, do Tocantins, né? Até porque também há agricultores da região centro-oeste do Brasil que gostariam de se juntar também, e eu acho bom que tenha mais gente para se juntar nesse processo da securitização, porque se ficar algo direcionado única e exclusivamente para o Rio Grande do Sul, nós teremos resistência para a aprovação. Mas, eu deixo claro aí para o Tiago, tudo passa por um acordo com o governo, porque o governo será o responsável por colocar o recurso para que essa securitização seja feita. E o governo do estado do Rio Grande do Sul, republicanos, se preparando, os nomes, quem seriam eles e essas articulações por aqui, senador? Pois é, nós ainda estamos conversando, né? Hoje, né, o nosso partido faz parte aí da base do governador Eduardo Leite. Nós temos uma secretaria, né, a Secretaria de Habitação, que é ocupada pelo deputado Carlos Gomes, que é o presidente, né, estadual do Republicanos. Temos 5 deputados, né, estaduais, uma bancada aguerrida aí na nossa Assembleia, né? Temos ainda como deputado federal temos a Franciane Bayer, deputada federal. Então nós estamos nos organizando e estaremos dentro do campo da direita, né, se apresentar. Hoje temos já anunciados como candidato. Alô, senador? Alô? Oi, deu um cortezinho. O senhor estava, anunciamos como candidato e deu um cortezinho aqui. Ah, tá bem. Então, o deputado Zucco, né, já se anunciou aí como candidato do campo da direita, vamos dizer assim, né? Então nós vamos conversar, vamos nos organizar. Eu estou vendo que o PP está se manifestando também, então eu acho que as melancias desse caminhão ainda não se organizaram. Precisa dar uma freada aí. Tá certo. Bom, senador, nós falamos muitos assuntos, né? Mas eu acho que deu para aproveitar esse momento, né? Que não deixa de ser também uma articulação no sentido dos partidos se organizarem, como o senhor falou, em relação às próximas eleições no Estado, na Câmara Federal, enfim, e no Senado Federal. E agora aqui eu não a sua cadeira ela termina agora? Não, eu vou atingir a metade do mandato. Isso. As 2 vagas agora são a do Paulo Paim e a do Heinz. É a do Heinz, né? O senhor chega a mais 4 anos por aí, então. Eu tenho até 2030. A ideia do senhor é permanecer depois ou ainda é muito cedo, hein? É cedo ainda para definir, né? Eu sempre lembrando que quando eu chegar em 2030 eu estarei com 77 anos de idade, não é que eu não sou etarista, mas eu acho que a gente sempre tem que abrir caminho para aqueles que são um pouco mais jovens que a gente. Senador Hamilton Mourão, muito obrigado, um bom dia, bom trabalho. Nada, uma boa semana aí para todos vocês, hein? Grande abraço. Grande abraço, tchau, tchau.